Lição número 277. Que eu não prenda o teu filho com as leis que fiz. O teu filho é livre, meu pai. Que eu não imagine que o prendi com as leis que fiz para dominar o corpo. Ele não está sujeito a nenhuma lei que eu tenha feito, através das quais tento tornar o corpo mais seguro. Ele não foi mudado pelo que é mutável. Não é escravo de nenhuma das leis do tempo. Ele é tal como o criaste, pois desconhece todas as leis, exceto a lei do amor. Não adoremos ídolos, nem acreditemos em nenhuma lei que a idolatria faria para esconder a liberdade do Filho de Deus. Ele não está limitado a não ser pelas próprias crenças. Entretanto, o que ele é está muito além da sua fé na escravidão ou na liberdade. Ele é livre por ser o filho do seu pai e não pode ser limitado a menos que a verdade de Deus possa mentir e que a vontade de Deus possa ser que ele engane a si mesmo. Essa lição de hoje, ela é uma lição extremamente simples, reconhecível e aceitável, se não for vista a partir do corpo. É preciso ter em mente, é preciso ter aceito já, que tudo o que falamos aqui, assim como cada convite que Jesus nos faz, é sobre uma mentalidade. E por que é sobre a mente e não sobre nós aqui no mundo? Por que ele fala sobre um sistema de pensamento e não sobre pessoas? Simplesmente porque pessoas são o pensamento da mente. Porque o mundo é pensado pela mente. Porque pessoas não pensam, elas são pensadas. Então, quando viemos em cada lição, isso já tem que estar bem claro. Ele fala com o observador da consciência e não com pessoas. Ele fala com o pensador e não com pensamentos, entende? E eu estou falando isso porque essas lições, dentro deste tema especial, o que é o Cristo, são lições de discernimento. E o discernimento é aplicado sobre o sistema de pensamento. É discernir entre um sistema de pensamento verdadeiro, que é o que compartilhamos com Deus, que chamamos de Cristo, ou então chamamos de Espírito Santo, e um sistema de pensamento ilusório, irreal, que é falso, que é o que chamamos de ego, né? O sistema de pensamento da separação. Eu até lembrei agora que quando eu era criança, né, eu tinha no meu quarto um armário, uma cômoda assim, uma cômoda vinho, com duas portas. E ali dentro ele era dividido em duas partes, né? Na parte superior era onde eu tinha montado uma casa de boneca. Ali tinha a sala, né, com sofá, com TV, com requezinho, tinha também a cozinha, tinha o quarto, o guarda-roupa, era tudo completo, assim, era a casa da Barbie ali dentro desse armário. E como é que eu brincava? A Barbie, ela chegava do trabalho e ficava ali geralmente sentada no sofá, assistindo a TV ou deitada na cama. A Barbie nunca fazia nada além disso. Por quê? Para não revirar a casa, né? Só para não tirar nada fora do lugar. O prazer dela estava em ver tudo organizado. Ela queria a casa dela sempre organizada, tudo no seu lugar, tudo certinho. Mas por que a Barbie vivia desse jeito? Por que ela vivia assim? Por que ela não fazia outras coisas, né? Só para manter tudo organizado? Porque quem estava pensando a Barbie pensava assim, entende? A boneca, a Barbie, não tinha vida própria. Ela não decidia nada, ela era pensada, ela era um fantoche ali nas mãos do criador dela, né? Percebe que tinha alguém fazendo a história dela? Percebe que tinha a Bruna ali por trás da Barbie? Então ela era o reflexo, a manifestação daquilo que o criador dela estava pensando, daquilo que o pensador dela pensava. Para Barbie mudar, o que teria que ser mudado? O pensador.
É ele que está pensando assim. Então, ele precisa mudar de pensamento, de sistema de pensamento. E esse sistema de pensamento será refletido nas atitudes da Barbie, na história da Barbie. E assim é com nós. Nada é mudado no nível do corpo, não é mudado na Bruna, na Maria, na Suzana, mas é na mente, é lá que a mudança acontece, é na identificação do observador da consciência com o sistema de pensamento. Então Jesus, ele fala com quem? Com o observador, com o pensador, não com os pensamentos. E eu estou dando esse exemplo bobo aqui só para que isso fique bem claro mesmo e não gere mais confusão. Para que você entenda que é o observador que decide e para decidir mudar o sistema de pensamento, ele tem que saber que é o observador e não ficar achando que é a Barbie, entende? Se ficar achando que é a Barbie, querendo mudar a vida da Barbie, não tem mudança de mentalidade, certo? Então, entendido isso, vamos aqui para a lição. Ele diz no título que eu não prenda o teu filho com as leis que fiz. E diz mais, diz assim, o teu filho é livre. O teu filho é. Ele não vai se tornar, ele é livre. Que eu não imagine que o prendi com as leis que fiz. Então veja que isso é só sobre discernimento. Se o Filho de Deus é livre e eu só posso imaginar que ele está preso, a única coisa que precisa ser feita é o discernimento. Discernir entre o que é e o que não é, entre o que já é, o que sempre foi e o que não é e nunca vai ser. Discernir entre a realidade, né, que sempre foi e é agora, da ilusão, da imaginação. Ou seja, o Filho de Deus sempre foi livre, sempre esteve em Deus, nunca saiu de Deus, sempre esteve no céu, na verdade, na totalidade. Essa é a única existência, essa é a verdade, essa é a única realidade. Mas, alinhado à consciência de ser separado de Deus, tem-se a experiência de viver uma vida sozinho, uma vida com medo, precisando sobreviver e ao mesmo tempo querendo morrer de tanta culpa. Só que é só uma consciência, porque nada nunca mudou. Essa é a imaginação. Mesmo tendo essa experiência de ser separado, isso ainda acontece em Deus, acontece na totalidade, porque não tem como ser separado de Deus, como existir separado de Deus. Não tem uma outra vida que não seja Deus. Então, estando em Deus, sendo livre, só é preciso o observador discernir o que é verdade e o que é imaginação. A prisão, o aprisionamento é um estado de consciência, é uma mentalidade. E essa mentalidade tem nome, que é o quê? Separação. Né? E como eu sempre digo aqui, pensar é ser. Então, a partir dessa consciência de separação, de se sentir separado, você vai viver em um estado de medo. E isso é literal. E o que nós fazemos quando temos medo? Nós fugimos. Esse é um instinto da consciência. Não é dos animais, como falam por aí, né? Mas é da consciência, ou seja, é de todos. Neste estado de medo, ela só quer fugir, né? Só quer se proteger. A fuga é a defesa dela, a fuga é a proteção que ela encontra. Então é para isso que serve o mundo, que serve os personagens, que serve cada imagem no mundo. É para isso que serve a Barbie, né? Se a gente for olhar para esse exemplo que eu dei agora há pouco. É para fugir e continuar fugindo do medo que está sendo preservado na consciência de separação. Só que através da Barbie, como que essa fuga ela fica acontecendo? Está acontecendo por meio das leis do corpo, está acontecendo por meio das leis do mundo, por meio das crenças, por meio das limitações. Por exemplo, você está
ali trabalhando, né? Está focada e de repente surge uma vontade de comer alguma coisa, de tomar um café ou então uma vontade de ir no banheiro. E aí parece que você tem que largar tudo e fazer isso de uma vez. Ou então você vai fazer aí a sua lição do dia e dá uma vontade de primeiro arrumar a casa, arrumar isso, arrumar aquilo, ajeitar, deixar tudo pronto, né? E aí depois você vai fazer a sua lição. Ou então você tem que fazer alguma coisa, qualquer coisa, né? Sabe que tem que fazer aquilo, mas aí começa a se dispersar. Aí vem a vontade de, não, mas acho que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aquilo que tem que ser feito mesmo vai ficando de lado, né? Porque você vai fugindo, vai indo para outras coisas. Ou seja, qualquer coisa que fazemos no mundo pode ser usado para fuga, não importa o que seja, né? Tudo isso que parece ser normal no mundo, as leis, como a própria vontade de fazer xixi, isso não é algo que é natural para o corpo, né? Então, até isso, assim como a vontade de comer uma coisa especial, né? E até mesmo a fome, né? A fome que é natural do corpo, ou então uma coceira, mexer no cabelo, passar um batom, ficar riscando ali no papel com a caneta, ou fugir ali para dar uma olhadinha no Instagram, o próprio sono que vem do nada. Qualquer coisa aqui pode ser usado para fugir do medo na consciência. Nós usamos qualquer coisa para fugir. Que é esse exemplo ali da Barbie que eu dei. Porque se for olhar, por que tem que ter a casa toda organizada? Por que não pode ter nada fora do lugar? Quem disse que para ter satisfação, ter paz, ter prazer, estar bem, né, tem que estar tudo organizado? Quem disse? As leis que eu fiz. As leis dizem isso, as leis dizem isso. As leis dizem que isso tem que ser feito, que tem que ser assim ou assado para você estar em paz. As leis dizem que tem que estar tudo organizado para mim ficar bem. Só que, na verdade, o que elas estão fazendo não é dando a solução para ficar em paz. Elas estão fazendo você fugir do medo. E fugindo do medo, você só continua dentro do medo. E sim, né? Parece que dá um alívio de ver tudo organizado. Parece, mas logo você se depara com a mesma sensação de medo, de controle, de insatisfação, de ter que fazer algo de novo para ficar em paz, para ficar bem, né? Porque você continua no medo, porque você não sai do medo. A paz é a verdade. Não há paz fora da verdade, não há paz fora da realidade, na ilusão. A paz está no sistema de pensamento que é a totalidade e não no mundo. Então você não tem que fazer nada para ficar em paz. Não tem nenhuma lei, nenhuma regra que tem que ser cumprida para você estar em paz. A realidade, o Filho de Deus, já não depende do mundo, não depende do corpo, não depende da comida, não depende de nada no mundo para ficar em paz. E essa é a confusão. A confusão definitivamente está na identificação de sistema de pensamento, está no ser. Se sentir separado de Deus é viver no medo, buscando paz em cada fuga. Isso por quê? Porque acredita existir separado de Deus, ou seja, a existência não é a totalidade, é a separação. Se sentir a totalidade é ser a própria paz, porque essa é a verdade. Porque você lembrou, reconheceu a realidade que é e sempre foi. E como diz aqui no texto, o Filho de Deus não está limitado, a não ser pelas próprias crenças. E nós até falamos de crenças na lição anterior, mas em última instância é a crença de separação, é se sentir separado. Porque todas as outras, essas que falamos ontem, né, assim como todas as leis que surgem das crenças, né, todas essas certezas que surgem das crenças, são só uma extensão da crença na separação. Elas já são subjacentes, elas vêm depois. O Filho de Deus, ele é livre. Ele sempre foi e sempre vai ser. Mas eu
o observador da consciência precisa reconhecer que é assim. E isso acontece quando não se confunde com a ilusão, quando não vê toda essa crença, né, todas essas ideias como reais. Quando não se mistura, né, a ilusão, quando não mistura a existência com a imaginação. Quando sabe que ilusão é ilusão e a realidade não pode ser mudada, nunca foi mudada. Então, o convite aqui é ser o discernimento, é ter certeza de que a realidade é a totalidade. E qualquer pensamento de limitação, de achar que precisa que tal coisa seja assim ou seja assado, que precisa fazer isso ou aquilo, isso é a ilusão, porque a realidade não mudou, né? A ilusão não se tornou real. Então, onde tiver limitação, onde tiver uma ideia limitante, um pensamento limitante, uma vontade que expresse limite, né? É preciso lembrar que a realidade já é livre, que a realidade nunca mudou. Certo? Então é isso.